Muito bem, então, a aula de número 13, né, pessoal, de Fundações e Tecnologias da Construção. O tema da aula de hoje é esse daqui, ó, sapatas combinadas, tá? Existem algumas situações aí que a gente precisa combinar as sapatas ali, né, para que a gente tenha uma maior eficácia com relação a, a, ao suporte das cargas que a nossa estrutura está estabelecendo na fundação, né? Então, começando aqui, ó, essa é a primeira afirmação e a imagem que a gente vai ter na aula, né? Que a gente pode dizer o seguinte, que em vários casos, a carga a ser transportada por um pilar e a capacidade do suporte do solo, elas têm características, né, que o projeto da sapata corrida padrão, né, ela tem que ter aquela característica ali, ó. Ela exigirá extensão da fundação do pilar para além da linha da propriedade. Ou seja, nós temos que combinar duas ou mais sapatas, né? Que é o que está dizendo ali, ó. Nesse caso, dois ou mais pilares, né? Dois ou mais pilares podem ser suportados sobre uma única fundação retangular. Então, eu tenho aqui esta fundação vista no plano, tá? Toda essa figura, aqui é a sapata combinada retangular. Então, nós podemos ver aqui no plano, um pilar está do lado de cá e o outro pilar está do lado de lá. Então, esses dois pilares, eles estão apoiados ali em uma sapata combinada, né? Que está servindo de suporte para dois pilares, né? Então, seria um tipo de fundação que exige que ou melhor, dois ou mais pilares sejam responsáveis por suportar, por distribuir a carga em uma única sapata, tá? Então, aqui em cima a gente consegue ver melhor, mais detalhes na parte da seção aqui, né, da sapata, onde nós temos aqui a sapata propriamente dita, sapata combinada, né, combinada porque ela combina mais de um pilar, o que normalmente a gente tem, né, seria um pilar apoiado em uma única sapata, e aqui a gente tem mais de um pilar em uma única sapata, né? Seria essa sapata combinada, tá? Então, aqui nós temos um pilar e o segundo pilar, que no corte aqui, né, na seção, que estão incidindo carga nessa fundação, né? A soma dos dois, né, do carregamento desses dois pilares, está aqui no meio, que é o Q1 mais Q2. Mas cada um deles tem a carga Q1 e a carga Q2, que é proveniente da carga que eles sozinhos estão incidindo sobre a nossa fundação, né? A, a distância entre o centro de um dos pilares até a resultante da carga é chamada de X, tá? Então, a gente pode chamar esse X ali de resultante do nosso carregamento ali, né? Porque ele vai incidir bem ou bem no meio se os dois pilares tiverem o mesmo carregamento, ou pender para um lado ou para o outro se os pilares tiverem carregamentos diferentes, né? Nós temos aqui as linhas também, né? Que o L total aqui, ó, que seria o, o comprimento da sapata, ele é formado pela soma de L3, que é o comprimento entre os centros dos dois pilares, e o L1 e o L2, que é o restante, né? A sobra do, 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 do nosso comprimento dos pilares, retirando ali o L3, né, que é entre centros de pilares. E por último, nós temos aqui a largura do pilar, que a gente chama de B, conforme vocês já estão acostumados a chamar de B aí, né? Bom,
Então, se a pressão do solo líquida admissível for conhecida, o tamanho da fundação B vezes L pode ser determinado por essa equação. Então, aqui a gente tem a área, né, da nossa fundação ali, da nossa sapata, onde eu preciso ter as cargas e o Q líquido total, que é esse valor aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O B vezes o Q seria o valor da carga que a gente tem ali, né? Do carregamento, da reação do carregamento, né? Então, o Q1 e o Q2 são as cargas do pilar. E o Q líquido seria a capacidade de suporte líquido admissível do solo, ou seja, é a reação do próprio solo na nossa sapata, incidindo sobre a sapata, né? Bom, segundo, determinar a localização da resultante das cargas do pilar com base na figura 1, que a gente já viu lá atrás, né? Só repetir ela aqui. E a resultante, que é o X, lembra lá do X, né? Que é a resultante, ela é dada por Q2 vezes L2, L3, dividido por Q1 mais Q2, que são as cargas, né? Ali, cargas, e o L3 seria a distância, né? Que nós temos aqui, ó, entre os centros de pilares, né? Tá? Bom, terceiro, para uma distribuição uniforme da pressão do solo sobre a fundação, a resultante das cargas do pilar deve passar pelo centroide da fundação. Então, para calcular o L, né, que seria o comprimento da fundação, eu tenho essa equaçãozinha aqui, 2 vezes o L2 mais a resultante do carregamento, né? Quarto, uma vez que o comprimento L é determinado pelo valor, determinado, né? O valor de L1 pode ser obtido da seguinte forma: L1 igual a L menos L2 menos L3. Óbvio, né? Porque se o L é a somatória de L1 mais L2 mais L3, para eu encontrar qualquer um dos L's, é só eu diminuir, né? O L pelo valor dos outros dois, L1 e L2. Lembrando que os L's estão aqui, né? O L é o comprimento total, L3 é o comprimento entre pilares, entre centro de pilares, e o L1 e o L2 é o restante do comprimento da sapata, tá? Então, observe que a grandeza L2 será conhecida e depende da localização da linha da propriedade, né? A linha da propriedade que está aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá? Que seria ali no centro da largura da nossa da nossa sapata, né? Bom, então, a largura da fundação é B igual a A dividido por L. Essa equaçãozinha você consegue achar a largura da fundação, tá? Bom, passando agora para a sapata combinada trapezoidal, ou seja, em forma de trapézio, né? Então, esse tipo de sapata combinada, já a gente vai ver a figura 2 ali, às vezes é usada como fundação corrida isolada, de pilares que transportam cargas grandes, onde o espaço é limitado, onde a gente tem diferença de carregamentos grandes, né, entre um pilar e outro pilar, tá? O tamanho da fundação que distribuirá a pressão uniforme no solo pode ser obtido da seguinte maneira. Então, para achar aqui, ó, a, 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 a largura, né, o B, né, eu utilizo essa equação. Para achar a área, eu utilizo essa equação, né, a área da minha sapata, trapezoidal. E aqui a gente tem a figura 2. Perceba que aqui a gente vai ter diferença de carregamento. Então, esse pilar aqui, ó, o pilar onde eu tenho a carga Q1, ele tem uma carga maior do que o meu pilar Q2. Isso eu posso observar porque a minha carga de resistência Q líquida no 1,
e a Q líquida 2, elas têm diferença. Perceba que aqui, até no desenho, aqui, ó, essa aqui ela é maior do que aqui. Por que, que ela é maior de um lado do que no outro? Justamente porque o meu pilar aqui, ele tem uma carga maior do que aqui. Então, a resistência do próprio solo é maior de um lado do que do outro, né? Então, os componentes que eu tenho nessa sapata também são, é, são os mesmos que eu tenho do lado de lá, né? Então, beleza. Para determinar a localização da resultante, então eu tenho essa equação, que é basicamente a mesma coisa da equação lá de trás. Para achar, com base na propriedade de um trapézio, né, eu tenho daí esta equação para achar a resultante. Né? Essa daqui seria a equação que a gente já viu lá atrás, e um trapézio seria essa daqui. Com os valores conhecidos de A, L, X e L2, nós podemos resolver as equações de 7 até 9, tá? Para obter o Bx e o B2. Então, eu tenho esta outra equação aqui, tá? Para isso. Bom, e por último aqui, a sapata alavancada, tá? A construção da sapata alavancada, ou cantilever, utiliza uma viga alavanca, nós já vamos ver o desenho ali, para conectar uma fundação em pilares excentricamente carregados a uma fundação com pilares interiores. Já vamos ver a figura 3. As sapatas cantilever podem ser utilizadas em lugares das sapatas combinadas, trapezoidais ou retangulares. Então, essa sapata aqui, ó, alavancada, ela pode substituir as outras duas ali de trás. Quando a capacidade, quando que pode substituir, né? Quando a capacidade de suporte admissível do solo for alta, tá? Então, quando o solo consegue absorver as cargas, né, da própria sapata, ou seja, quando é um solo mais compactado, né? E as distâncias entre os pilares forem grandes. Então, tem um vão muito grande entre um pilar e outro, eu também posso usar essa sapata alavancada. Então, aqui eu tenho um desenho aqui, ó, de como são essas sapatas alavancadas. Então, no meio delas eu tenho uma alavanca, tá? Que eu tenho 3 tipos diferentes aqui, né? Onde eu tenho, por exemplo, 2 pilares aqui, né? E a alavanca no meio, que essa daqui é parecida com esse desenho aqui de baixo, né? Eu tenho a alavanca com cargas semelhantes, né? Igual essa daqui. E eu tenho também a alavanca quando eu tenho um muro, por exemplo, e um pilar, tá? Só um pouquinho lá. Tá. Então, indo para o exemplo 1, já de exercício resolvido, nós vamos fazer o seguinte, consultar a figura 1, que eu já coloquei ela novamente aqui, para a gente basear aonde estão os carregamentos, aonde estão as incógnitas aí da nossa sapata, né? E eu tenho os dados como sendo os seguintes. Q1 vale 400 kN, Q2 vale 500. Então, aqui eu tenho 400 e aqui eu tenho 500, tá? A capacidade de resistência do solo aqui, ó, o Q líquido total, é de 140 kN. Então, está resistindo aqui, ó, 140 kN, né? O meu L3, que é a distância entre pilares, é de 3,5 metros. Bom, com base na localização da linha de propriedade, é necessário que L2 tenha 1,5 metros. Então, já foi estabelecido. Oxe, isso que é em cima. Já foi estabelecido por projeto que vai ter 1,5 metros, né? Então, determine o tamanho de B vezes L da sapata combinada retangular. Para a gente resolver essa largura e comprimento da sapata, né? Então, nós vamos nos utilizar das equações que a gente viu lá atrás. Começando, para achar, iniciando os cálculos, né? Nós vamos encontrar a área da fundação, utilizando a equação da área da fundação. Então, o Q1
vale 400. Vamos ver se é isso mesmo. Está aqui, ó. Q1 vale 400 e Q2 vale 500, né? Então, Q2 vale 500 e o Q líquido total, que é a resistência do solo, vale 140, aqui, ó. Né? Então, está aqui 140. Então, a área da minha sapata, ela vai ter 6,43 metros quadrados, tá? Beleza. Agora, eu consigo encontrar, ou melhor, eu passo, né, para o cálculo da minha resultante, da resultante das cargas, né? Então, eu utilizo essa equaçãozinha aqui para encontrar as resultantes. Ai, coceira no meu olho. Que vale o seguinte, Q2, que vale 500, vezes o L3, que vale, cadê o L3 aqui, ó? 3,5 metros, né? 3,5, e o Q1 e Q2, que vale 400 e 500. Aproximadamente 1,95 metros, que é a minha resultante, né? Se eu pensar que eu tenho um tamanho X, né? Da largura da minha sapata, ela vai estar localizada, essa resultante, a 1,95 de um dos lados, né? Tá? Bom, passando agora para a distribuição uniforme da pressão do solo sobre a fundação. Então, achando agora os meus L's, né? Eu já tenho o L3. Então, eu consigo agora, baseado nas informações que eu tenho lá no enunciado desse exercício, eu consigo achar o L, né? Então, duas vezes o L2 que o exercício deu, que é 1,5, aqui, ó, 1,5, só um pouquinho, beleza? Vezes o X, que é 1,95, que é a minha resultante que eu acabei de encontrar. Então, a largura total vai ser 6,9 metros. Desses 6,9 metros, eu sei que a minha resultante é a 1,95 de um dos lados, né? Quase 2 metros de um dos lados, né? Para eu achar o L1, lembrando que o L1 é aqui, ó, tá? Eu já sei o L2, eu já sei o L3 e eu já sei o L. Só falta eu achar o L1, né? Então, tá aqui, ó. O L é igual a L menos L2 menos L3. Então, 6,9 menos 1,5 menos 3,5. O 1,9 é o meu L1. Este aqui, ó. Vale 1,9. O L2 que eu encontrei vale... Quanto que vale? O L2... o L2 já tem, né? Que é 1,5. E eu encontrei ali o tamanho total, né? Que é o L, que é 6,9. Bom, agora eu consigo encontrar a largura da minha sapata, né? Então, B é igual a A dividido por L. Eu tenho a área que eu calculei lá atrás, que é 6,43, e eu tenho o L, que vale 6,9. Ou seja, a largura vai ter pouco menos de um metro, né? Vale 0,93 metros. Tá? É claro que lá na prática você já arredonda aí para 93 centímetros, você arredonda para um metro, né? Tá? Beleza. Então, exercício ou exemplo 2. Agora nós vamos calcular uma sapata trapezoidal, né? E nós temos os seguintes valores aqui, ó. O valor de Q1 é 1000 kilonewtons daqui. E o valor de Q2 vale 400 kilonewtons, tá? A minha carga de resistência do solo, 120 kilonewtons por metro quadrado. O L3 vale 3 metros. Esse L3 aqui, ó. Puxa, agora que eu vi que não ficou aqui as outras informações. Mas não tem problema, dá para fazer com isso daqui. Com base no espaço disponível para a construção, é necessário que L2 tenha 1,2 e L1 tenha 1 metro. Determine B1 e B2, tá? Ou seja, B1 e B2, tá? Os tamanhos dos dois lados aí, né? Então vamos lá. Primeiro, calculo a área e depois a largura, né? Então, para calcular a área,
eu tenho essa equação, onde o Q1 vale 1.000, o Q2 vale 400, dividido pela resistência do solo, que vale 120. Então, achei 11,67 metros quadrados de área. Eu já sei que a área dessa sapata, a área dessa sapata em forma de trapézio, vai ter 11,67. Agora, eu consigo encontrar a minha largura, né? A largura é a soma de todos os L's, né? L1 mais L2 mais L3. Então, 1 mais 1,2 mais 3, que todos eles eu tenho aqui no começo do exercício, né? Ó, 3, 1 e 1,2, só somar, e eu tenho 5,2 metros de largura, tá? Então, bem grandona, né? Até porque eu estou falando de um vão, né? Então, um vão de pilar entre pilar, um pouco menor do que 5 metros, né? Bom, beleza. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso calcular os dois Bs, as duas larguras, né? A largura menor e a largura maior. Porém, eu tenho essa equação aqui, onde eu posso seguir com a seguinte estratégia. Eu tenho aqui o A e eu tenho o L, mas eu não tenho B1 nem B2. Mas eu vou jogar nessa equação aqui, ó, o A, que vale 11,7, e o B2 e o L, que vale 5,2. E vou achar uma equaçãozinha aqui, ó. B1 mais B2 igual a 4,49. Achei essa equaçãozinha, beleza? Não consigo resolver porque é justamente o que eu quero ali, ó. Eu só sei a soma dos dois Bs, né? B1 mais B2 é 4,49, mas eu quero saber a, a, a largura de cada um deles, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Com base na equação 8, eu acho o valor de x, que é a resultante. Porque eu tenho esses valores ali, né? Eu tenho que Q2 vale 400, o L3 vale 3, o Q1 vale 1.000 e o Q2 vale 400. Então, eu encontrei aqui a minha resultante de 0,857, né? Metros, tá? Porque aqui não é carga, aqui é metros, né? A distância de um centro de pilar até onde está essa resultante, né? Quase 1 metro ali, né? Então, eu pego esse valor aqui agora e jogo nessa outra equação aqui que nós vimos lá atrás para encontrar a resultante de trapézio, né? Então, eu pego agora isso daqui, ó. Eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de L2 e eu tenho o valor de L. Mas eu não tenho o valor nem de B1 e nem de B2. Então, eu vou montar uma outra equação aqui, tá? Onde eu tenho o valor de x que eu acabei de encontrar, a resultante, 0,857, mais o L2, que é 1,2, vezes essa parcela aqui de Bs, né? E eu tenho o L, que vale 5,2. Então, eu encontrei uma outra equação aqui, ó. A equação B. Então, eu tenho a equação A e eu tenho a equação B, tá? Bom, e agora? Parou tudo? Não. Vamos tentar achar uma estratégia aí para a gente poder desenrolar esse cálculo aqui, né? Então, eu tenho aqui ó, as equações A e B que eu acabei de encontrar, certo? Então, eu repeti aqui a equação A, B1 mais B2 igual a 4,49. Ó, estratégias matemáticas aqui, que eu estou passando passo a passo para vocês conseguirem fazer mais facilmente depois, né? Então, eu sei que B1 mais B2 vale 4,49, certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, B1 mais B2 igual a 4,49. E vou encontrar a equaçãozinha B. Novamente aqui, ó, só desenvolvendo a equação B. Multiplicando, né? 4,49 vezes 1, alguma coisa ali. Deu B1 mais 2B2 igual a 5,33. Então, eu tenho a equação A aqui e eu tenho a equação B. E agora? Só tenho a equação, né? O que eu faço agora? Bom, se eu tenho duas equações, eu posso montar
um sistema de equações. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu repeti, ó, a equação B1 e a equação B2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma delas por -1 e vou trocar todos os sinais. O que era positivo aqui, ó, fica tudo negativo, ó. Negativo, negativo, positivo vira negativo, e aqui também negativo. Então tá aqui, ó, essa segunda equação. Bom, agora, o B1 e o menos B1, eu corto e faço o cálculo normalmente, né? Então, menos 2B2 mais B2 vai dar menos B2, certo? Menos 5,33 mais 4,49, menos 0,84. Multiplico por -1, tenho o valor de B. B é igual a 0,84 metros. Pronto, achei o B2. Se eu achei o B2, agora eu escolho uma dessas duas equações para eu substituir o valor de B para poder encontrar o valor, o valor de B2, né? Para encontrar o valor de B1. Então, eu faço o seguinte: peguei a mais fácil, né? Delas, que eu tenho o valor de B2 aqui eu substituo, B1 mais 0,84 é igual a 4,49, só passar diminuindo e eu tenho B1 é igual a 3,65 metros. Pronto, tenho a largura de B2 e tenho a largura de B1. Beleza, pessoal?